Fala pessoal, vamos aqui a mais uma resolução de questões de informática, questões da banca IBFC para o concurso da PM do Rio Grande do Norte. Você tem que pegar um curso com resoluções de questões rápidas, porque falta pouco tempo para a prova. Então, esse é o curso ideal para vocês, tá bom? Vamos aqui à nossa primeira questão, que diz o seguinte. Essa questão foi agora de 2022, recente, tá? Ela diz o seguinte. As versões atuais do Windows, sistema operacional da Microsoft, assim como o Linux e o macOS, pessoal, é um programa, é um software, tá? É um sistema operacional, assim como o Linux, tá? Assim como o Windows, que o macOS é da Apple, né? São considerados como sendo o quê, pessoal? Esses sistemas operacionais. A gente tem um computador e eu tenho esses sistemas operacionais, ó. Aqui, ó. Tá? Esse sistema vai armazenar vários outros aplicativos dentro dele. Se eu estou com Windows, se eu estou com Linux ou com macOS. Eles são multitarefas. Multitarefas. Tá? São multitarefas. Por quê, professor? Porque você consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Agora ele tem um sistema de prioridade. Bom, se eu tenho várias tarefas abertas, ele consegue dar prioridade a uma tarefa. É como se ele concentrasse a energia somente naquela tarefa mais importante que você está fazendo. Então, esses sistemas, eles são multitarefas preemptivos. Preemptivos por causa que ele tem essa capacidade de dar essa prioridade. Quando você está utilizando, mesmo que você esteja fazendo várias coisas, ele dá uma prioridade ali naquele aplicativo, programa que você está utilizando, tá? Então, gabarito letra B. Questão bem tranquila, né? Mas foi da banca IBFC, no concurso do Detran do Amazonas. Questão número 2 diz o seguinte. Quanto ao processo dual boot para a instalação de sistemas operacionais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Pessoal, em um computador você consegue, por exemplo, instalar dois sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, você pode ter um Linux e um Windows dentro de uma mesma máquina, tá? Professor, mas será que quando eu, por exemplo, só escolho o Windows, será que eu consigo alterar do Windows para o Linux somente com a tela que eu já abri, por exemplo? Eu vou apertar só um comando e eu vou alterar para o Linux. Não é assim. Você vai fazer essa alteração quando você está inicializando. Por exemplo, vamos lá. Na inicialização do computador, existe a necessidade de se ter um boot manager, correto? A gente tem que ter um sistema de inicialização, tá? Com o dual boot, ou seja, o que seria esse dual boot? Você ali pode ter dois sistemas de inicialização, pode ser dois sistemas operacionais diferentes. Pode-se instalar, por exemplo, o Windows e o Linux no mesmo HD, com certeza, foi o que eu falei para vocês. Só que essa parte de você escolher vai ser bem na hora que você vai estar inicializando o computador. A mudança em um sistema operacional para um outro é possível por meio das teclas Ctrl Tab. Aí não tem como, né, pessoal? Aí não tem como. Beleza? Não é Ctrl Tab, não é apertando Ctrl Tab que você vai alterar do Windows para o Linux. Não tem como, é lá na hora da inicialização. Então esse item está errado. Então, gabarito letra A, 1 e 2 são tecnicamente verdadeiro apenas. Letra A de avião. Questão número 3. Vamos lá. Também, essa questão foi em 2015, ó, concurso da JUSEB, mas da banca IBFC. Ao iniciar o Windows 7 pela primeira vez, o ícone denominado tecnicamente de lixeira apresenta-se originalmente. Pessoal, a lixeira, você vai ver no Windows 7, quando você abre, ela vai estar onde? Na área de trabalho. Tá? Então, ela vai estar lá na área de trabalho, no desktop. Beleza? No Windows 7. Tranquilo? Então, bem tranquilo. Se você, por exemplo, está trabalhando com a lixeira, se você, por exemplo, aperta Del em um arquivo, você manda para a lixeira. Você manda diretamente para a lixeira, né, professor? Diretamente para a lixeira. Professor, mas se eu faço Shift Del? Se eu faço Shift Del, eu vou excluir o arquivo sem mandar pela lixeira, ou seja, ele vai passar direto.
Beleza? Não vai para a lixeira. Tranquilo? Então, gabarito da terceira letra B de bola. Vamos aqui na quarta questão. Também da Banca IFC 2020. Ó. Em relação aos editores de texto do pacote Microsoft Office, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Então, ele colocou aqui 3 itens para você fazer análise. A banca ela tem muito essa questão de você dar os itens para que você faça uma análise, tá? Vamos lá. Um dos editores de texto compatível com o sistema operacional Windows é o Word. Tá certo, pessoal? Será que no Windows nós temos o Word, que é um editor de texto? Com certeza, né? Com a extensão, por exemplo, DocX. No editor de texto do pacote Microsoft Office não é possível incluir uma tabela. Por que não, pessoal? No Word é possível você incluir uma tabela. Essas questões de informática, assim, ó, quando ela diz não é impossível, não consegue fazer tal coisa. Cara, quase que 90% dessa questão está errada. Tá? Porque informática é um mundo, você consegue fazer várias coisas, de várias formas. É possível colocar a palavra em negrito, itálico e sublinhado, com certeza, né? Então, questão bem tranquila. VFV, letra B de bola, tá bom? Letra B de bola. Vamos prosseguir em outra questão da IBFC. Se vocês observarem, as questões de informática da IBFC não são aquelas questões muito difíceis não, tá? Mas a gente tem que ficar esperto, porque ela pode chegar a inovar, tá bom? Pelo menos essas que a gente está resolvendo. Essa questão foi 2019, de Excel. Editor de planilha. O Excel é um editor de planilha. Então, tá lá no Excel, tá lá as colunas aqui e nós temos as linhas aqui no lado esquerdo, certo? Vamos lá. Ele colocou a fórmula soma-se A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula, colocou maior que 3. Vamos lá, professor. Qual a sintaxe dessa fórmula? Ele está querendo somar somente se, ele só quer somar os números que estão dentro desse intervalo aqui de A1 até C2. Ó, como ele colocou 2 pontos, quando você está trabalhando assim, em um intervalo e tem 2 pontos, é até. É de uma coisa até outra. Se ele está ponto e vírgula, é i. Ou seja, é uma coisa e outra. São duas coisas, uma coisa e outra. Se é 2 pontos, você está dentro de um intervalo. Você vai pegar os números que estão dentro daquele intervalo. Se eu tiver ponto e vírgula na sintaxe, eu vou ter i. Por exemplo, se eu tivesse ponto e vírgula aqui, ó, seria o A1, que eu estaria analisando, e somente o C2. Se eu tiver 2 pontos, eu estou analisando todo mundo que está no intervalo de A1 até C2. Quem é A1? Ó? É aqui. Essa célula aqui. Ó. Esse é o A1. Ou seja, está na coluna A, linha 1. Ele quer o intervalo de A1 até C2. Cadê C2? Está aqui. Ó. Ou seja, como é que você faz para saber o intervalo? Você vai pegar simplesmente o A1, a pontinha do A1 e trazer uma reta cortando aqui, ó, até o finalzinho da célula do C2. Pronto. Quem ele passou, na verdade, vai ser o intervalo. Ou seja, ó, tudo que está dentro desse retângulo aqui, ó, vai ser o intervalo. Ou seja, 1, o 4, o 2, o 5, o 3 e o 6. Ou seja, são os números que estão dentro do intervalo de A1 até C2. Beleza? Por exemplo, se ele quisesse... Deixa eu apagar aqui. Se ele quisesse do intervalo de A1 até B2. A1 até B2, ó. Pontinha do A1. Onde é que está o final do B2? Ó, bem aqui, ó. Aí você pega e traça aqui, ó. Pronto, aí você vem para cá. Pronto. Quem está dentro do retângulo, né, onde você passou o traço, são os números que estão dentro desse intervalo. Aí seria 1, 2, 4 e 5. Como ele quer de A1 até C2, então o intervalo é bem maior. Você vai trazer daqui do A1, ó, o C2 né, aqui, ó. Pronto, você marca os 2 pontinhos, pronto. Todo mundo que está dentro do intervalo é aqui, ó. Todos esses aqui. Então, vamos analisar. O intervalo eu já tenho. Quem são os números que estão dentro do intervalo? 1,
2, 3, o 4, 5 e o 6. E agora, professor? Ele quer somar os números dentro desse intervalo que são maiores do que 3. Olha como é fácil. Quem são os números maiores que 3? 4, 5 e 6. E aí, professor? Soma dá 15. Letra E. Então, assim, não é difícil essas questões, mas pode cair na sua prova. Você não pode errar uma questão dessa. Vamos prosseguindo na questão número 6. Lembrando que tudo isso aqui já está dentro do novo edital, certo? Vamos lá. Se teclarmos simultaneamente a tecla Ctrl e a tecla mais em um navegador de internet, teremos como resultado, vamos lá, ele quer teclar Ctrl mais a teclinha mais. Pessoal, quando você está trabalhando com isso, você simplesmente está trabalhando com o zoom, tá? O zoom, você está aumentando ou diminuindo. Então, o aumento de visualização da página, que é o zoom, beleza? Isso se você está lá em um navegador, o navegador para você entrar na internet, vamos supor que você está no Google Chrome. E aí você aperta, você vai aumentar a visualização daquela página. Para isso você utiliza Ctrl mais ou Ctrl menos. Fechou? Gabarito da sexta, letra B de bola. Vamos prosseguindo na questão número 7, que também foi da IBFC. Questão bem tranquila da DivPrev. Assinale das alternativas abaixo a única que não identifica corretamente uma ferramenta para navegação de internet ou intranet. Para você, internet é pública e a intranet é uma rede privada que é utilizada por empresas, por exemplo, órgãos públicos. Utilizam os mesmos protocolos, as duas utilizam os mesmos protocolos, as mesmas tecnologias. A diferença é que uma é privada e outra é pública, tá? Para você acessar a internet, você tem que ter um navegador, por exemplo, dentro do seu celular, né? Se você quiser acessar sites, né, alguns serviços dela, você tem que ter um navegador. Ele quer a alternativa que não é o navegador. O Safari é um navegador? É. O Opera é um navegador? Sim. O Firefox também é um navegador, que é o símbolozinho da raposa. Agora, o XLSX não é navegador. Isso aqui é extensão de arquivo, pessoal. Isso aqui é uma extensão de arquivo, tá? Do Excel. Os arquivos ficam salvos nessa extensão. Inclusive, no edital de vocês, tem extensão de arquivos, tá? Que eu já dei uma olhadinha. A gente vai resolver umas questões. E a IBFC, ela gosta muito de cobrar esse assunto. Vamos lá na questão número 8, Essa foi do ano de 2022, recente. Cobrando correio eletrônico. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Pronto. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Em muitos aplicativos de correios eletrônicos, aparece a abreviatura em língua portuguesa CCO. Pessoal, o que seria esse CCO? Vamos lá. O CCO, simplesmente, se você está querendo enviar uma mensagem para demais destinatários. Então, você quer enviar a mensagem para 3 pessoas, a A, a B e a C. Professor, eu quero mandar uma mensagem para o A, para o B e para o C. Só que eu quero que o A não saiba que eu mandei para o B, e nem o B saiba que eu mandei para o A, e nem o B saiba que eu mandei para o C, e ninguém vai ficar sabendo que ninguém mandou para ninguém. Como é que a gente faz isso? Coloca no endereçamento CCO. Esse O é de oculto, cópia oculta. Então, você vai encaminhar, se você utilizar o CCO, você vai encaminhar para mais de uma pessoa, sem que ela saiba que a outra esteja recebendo aquela mensagem. Então, é o nosso famoso CCO. Tá no seu edital e tenho certeza que vai cair na sua prova, tá bom? Show de bola, gostou da questão? Perfeito, então colocou no endereçamento CCO, não tem erro. Beleza, pessoal? Vamos partindo aqui. Questão número 10 diz o seguinte, também da IBFC, né? Cobrando Outlook, né? Também ainda sobre correio eletrônico. Para criar uma nova mensagem no Outlook, basta você apenas fazer o quê? Quer criar uma nova mensagem no Outlook 2007? Usa o botão novo e pressiona a tecla Ctrl N, que aí você vai colocar uma nova mensagem, tá bom? Gabarito letra D. Então,
Dê uma estudadazinha sobre o Outlook, a gente vai resolver diversas questões no curso, durante o nosso curso, tá? Já existe um curso completo para a PM do Rio Grande do Norte, gravado comigo. Eu dou muitas disciplinas, tá? Informática, português, parte constitucional. É um curso excelente, com professores muito gabaritados, tá bom, pessoal? E a gente trabalha assim, com resolução de questão, porque a gente trabalha com provas onde tem pouco tempo para estudar, como é o caso da PM do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, gabarito da 10, letra D. Quer enviar uma mensagem ao Outlook? Botãozinho novo e pressiona as teclas Ctrl N. Beleza? Vamos à questão número 11. Essa questão foi para soldado, ó, Corpo de Bombeiros da Bahia. Ele diz o seguinte: sobre os correios eletrônicos, assinale a alternativa correta que corresponda a uma ferramenta disponível no Office 2010, utilizada para receber e enviar e-mails. Pessoal, ele quer um aplicativo que eu consiga receber e enviar e-mails, né? A gente já sabe que é o... E aí, é do pacote Microsoft Office. É o Outlook, né, pessoal? Como a gente está vendo. Não é o Gmail e o Yahoo. Lembrando que o Gmail e o Yahoo também são aplicativos, são de quê, professor? De e-mail, correio eletrônico. Tá? Agora o Outlook está lá disponível no pacote Microsoft Office 2010. Tá bom? Lembrando que nós temos o Webmail, que é aquele que você precisa de um navegador e precisa de internet, logicamente, para você poder acessar. É gratuito, né? Você vai na internet, por exemplo, tem o Gmail, aquelas contas do Gmail que você tem. Agora, quando ele é um aplicativo que já vem ali do Microsoft, um aplicativo que já está instalado no seu computador, tá? Ou seja, já é um aplicativo, não é que você entra no navegador para ir atrás do site. Nesse caso, a gente está trabalhando com clientes de e-mail. Um exemplo de cliente de e-mail é o Mozilla Thunderbird, né? Thunderbird também, que é muito conhecido. E aí você às vezes até consegue acessar offline também aqui. Ele tem muito mais funções. Existem até versões pagas. Então, do Microsoft Office é o Outlook, que é o nosso correio eletrônico. Fechou? Letra D de dado. Vamos prosseguindo na questão de número 12. Também questões IBFC. Vamos lá. Essa foi de 2022, concurso do Detran Amazonas. Vamos lá. O assunto, professor, assunto computação em nuvem, também está no seu edital. Ele diz o seguinte: assinale a alternativa que identifica incorretamente. Observem que a banca gosta muito de cobrar esse negócio de incorretamente, viu? Incorretamente. As principais características técnicas da computação em nuvem, cloud computing, nuvem eletrônica. Pensa comigo, ao invés de deixar aquelas informações no teu computador, você vai levar para uma nuvem, certo? Nuvem eletrônica. Quando a gente fala nuvem eletrônica, é mais fácil, porque você, por exemplo, em vez de armazenar no seu computador, você deixa no servidor armazenado e, independente de qualquer computador que você esteja nele, você vai conseguir acessar aqueles seus arquivos, porque ele está em nuvem. Não necessariamente você vai conseguir acessar o arquivo só no seu computador. Então, é uma vantagem. Uma vantagem. Basta você sincronizar. Então, quando a gente fala em nuvem eletrônica, você pensa logo nessa pirâmide aqui, com as 3 divisões, né? Que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. O que é isso, professor? Que tanto S é esse? Pensa comigo, ó. I de infraestrutura, P de plataforma de criar aplicativo e S de usar os aplicativos já pronto. Pensa assim que vai dar certo. O que é isso? É a estrutura de uma nuvem. Por exemplo, você tem que ter uma sala com vários servidores sustentando aquela nuvem eletrônica, para sustentar aquele local de armazenamento, né, de arquivo, cloud computing, tá? E aí você tem que ter uma infraestrutura, é a base da pirâmide de sustentação, são vários servidores, é uma sala, é um mundo. Tem que ter a Amazon, né? Infraestrutura. Quando você tem toda essa infraestrutura, você tem um local de desenvolvimento de aplicativos, que é lá na parte do PaaS, onde você vai desenvolver aplicativos. Local de desenvolvimento, por exemplo, tem até o Play Store, né? Para você desenvolver aplicativos em cima dele e disponibilizar os programas prontos. Quando eles já estiverem prontos, é o local onde o usuário vai praticamente trabalhar, usar.
Então você vai estar lá no SAS. O SAS são software, S de software, ou seja, são os aplicativos já prontos. Então, às vezes cai muito na prova essas definições, tá? Só que ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá? Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta das principais características técnicas da computação em nuvem. Existe a plataforma de desenvolvimento de software na nuvem que permite criar e testar aplicativos. É o PAS que eu falei, ó. E é denominada tecnicamente de PAS. Perfeito. Cara, isso aqui vai cair na prova. Isso aqui cai muito quando a gente fala de nuvem eletrônica. Vamos lá. Um dos conceitos básicos que serve de base para o funcionamento, né, e possibilidade da computação em nuvem é a virtualização. Com certeza, é virtual, né? Os recursos de TI do provedor são utilizados por múltiplos usuários. Com certeza, várias pessoas conseguem ter acesso, por exemplo, a uma nuvem, se for uma nuvem pública, compartilhada, e alocados dinamicamente conforme a demanda dos usuários corporativos. Correto. A grande desvantagem da computação em nuvem para as empresas usuárias é que existe um maior gasto em equipamentos e na estrutura de manutenção. Cara, vamos lá. Seria se eu tivesse vários computadores para colocar numa empresa para ficar armazenando. Para os usuários, eu estou falando de empresas usuárias, eu não estou falando de empresa que vai estar lá na infraestrutura, eu estou falando de a empresa que já está contratando serviço. Como é que ela vai ter gastos com equipamento e estrutura de manutenção se as informações estão armazenadas numa nuvem virtual? Às vezes precisa só de um computador, pessoal. Você não precisa, quando você está trabalhando com nuvem, você não precisa ter vários computadores. Então, quando ele disse aqui é uma desvantagem, está errado. Letra A. Não é desvantagem. Não é isso. As empresas usuárias, tudo bem, se for as empresas de infraestrutura, que mantém esses servidores de nuvem, tem vários computadores mesmo, é manutenção, tem muito gasto, mas empresa usuária, aquela que já está utilizando a nuvem, não. Não existe grandes equipamentos e grande manutenção, porque basta, às vezes, tem só 2 computadores lá, e aí tudo está armazenado dentro de uma nuvem. Pronto. Beleza? Então tá lá. Tá aqui, letra A. Errada. Professor, tem exemplos de nuvem? Tem, ó. Tem vários aplicativos de armazenamento em nuvem. Tem o Drive, Google Drive, o OneDrive, tem o Dropbox. Vários. Vamos aqui na próxima. Questão 13. Também outra questão de nuvem eletrônica, da IBFC, do IBGE, e foi do último concurso que aconteceu agora em 2022. Ó. Quanto aos programas de transferência de arquivos pela internet, o que são mais utilizados para compartilhar arquivos entre equipes são, olha aí, programas, ele quer simplesmente programa de compartilhamento de arquivo, nuvem, Dropbox, Google Drive, OneDrive, 2, 3, 4. Morreu Maria Preá, letra C. Questão 14. Também IBFC 2022. Ó. Assunto: site de buscas. Google, Bing, Yahoo. Aqueles sites que você utiliza para buscar na internet. Que tem aqueles, como é que eu posso dizer? Aqueles símbolozinho coringas que você coloca para agilizar na pesquisa, né? Para facilitar a sua pesquisa. Beleza? São os motores de busca. A principal ferramenta de busca ou motor de pesquisa da Microsoft para competir com a Google é denominada Microsoft Bing. Tem o Google, que é o site de buscas do Google Chrome lá, né? E quando eu estou utilizando o Windows Edge, que é o navegador padrão lá no Windows 10, para frente, a gente tem o Microsoft Bing, que é o concorrente do Google, né? Então, quando a gente fala em motor de busca, tem várias coisinhas, por exemplo, na hora da pesquisa, né? Que pode cair na sua prova. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Você está lá no campo de busca, tem uma lupinha. Aí você quer digitar, por exemplo, quer fazer uma pesquisa exata. Pesquisar exatamente carro preto, do jeito que está aqui, um do lado do outro. Você bota entre aspas. A pesquisa vai ser exata, do jeito que está aqui.
Professor, eu quero pesquisar a palavra carro, tá? Só que eu não quero os carros pretos. Então, você coloca carro, hífenzinho preto. Ou seja, a gente vai pesquisar todos os carros, menos os pretos. Professor, eu estou querendo pesquisar, por exemplo, uma palavra que tenha dentro do arquivo PDF. Você bota lá a palavra, você quer. Bota file type, PDF. Aí ele vai procurar aquela palavra dentro de um arquivo na internet que esteja em PDF, tá? Então, quando a gente fala em motor de busca, essas coisas, costuma cair muito essas questões desse tipo aqui, tá? Então, o gabarito dessa questão, letra D de dado. Fechou, pessoal? Minha Microsoft Bing é o motor de busca do Edge lá da Microsoft. Questão número 15, vamos lá. IBFC também. Quanto aos navegadores na internet, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. O HTTP. Pessoal, o que é HTTP? É um protocolo para você buscar sites na internet. Páginas que tenham áudio, vídeo, né, imagens e hipertexto. Então, se quiser pesquisar um site, vai lá tá o HTTP. Você bota lá quando você quer ir no site, a primeira coisa que você tem que ter é o protocolo. HTTP, //. Aí você coloca www. Tá? Isso aqui seria o protocolo. Isso não é uma linguagem, é um protocolo. A linguagem dele seria o HTML. Mas vamos lá. Quer pesquisar site? Utiliza o protocolo HTTP. Se tiver um S aqui, é porque aquele site é muito seguro criptografado. Tem um cadeadozinho verde. O HTTP é definido tecnicamente como sendo uma linguagem de programação. Já falei que HTTP não é linguagem, é protocolo. Se o website começa com HTTPS //, a comunicação é criptografada, com certeza. É porque teve um protocolo TLS, né, por exemplo, que pode ter criptografado o HTTP. A ferramenta de busca do Google, que é o Google, né, inclui HTTPS em suas pesquisas no buscador. Com certeza ele vai pesquisar sites seguros, né? Verdadeiro. E aqui, verdadeiro e aqui falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra C de casa. Fechou, pessoal? Então, as questões da IBFC, o que é que você percebe em informática? Existe aquelas questões mais de conceito, mas também existe aquela que ele coloca 3 itens, você analisa. Verdadeiro, verdadeiro, está falso. Próximo. IBFC também. Ainda sobre site de buscas. Ele quer a alternativa incorreta. Sobre a internet, assinale a alternativa abaixo, a única que identifica incorretamente uma ferramenta de busca. O Yahoo é ferramenta de busca? É. O Google? É. O Bing também é. O Ubuntu não. O Ubuntu é uma distribuição Linux. Distribuição do Linux. Tá? O Linux tem um código de fonte aberto, né? Então você consegue fazer várias versões, distribuições, porque o pessoal vai alterando e vai adequando a sua rotina. Então tem um Debian, tem vários tipos de distribuição. Já o Windows não, é padrão, ninguém altera, porque o código de fonte dele é fechado. Então o Ubuntu não tem nada a ver com motor de busca não, tá? Questão 17. Vamos lá. Ao fazer uma busca e uma pesquisa para uma análise técnica no Google, existe a necessidade de obter somente documentos gerados no formato PDF. Beleza. Assinale a alternativa que apresenta a sintaxe técnica que deve ser adicionada à pesquisa feita no Google. Foi aquele bizu que eu dei para vocês. Ora, se eu estou fazendo pesquisas aqui, ó, e eu tenho que colocar a palavra que eu quero, e eu quero que essa palavra apareça dentro de um documento PDF na internet. Beleza. Então, bota file type, e a extensão do arquivo que você quer. No caso, PDF. Então, tá lá. File type, PDF. Tem erro não. Fechou? Então, file type, PDF. PDF. Próxima. Questão número 18. Vamos lá. Essa questão foi para delegado, né? PC Bahia.
2022. Ela trata sobre as ameaças, né, os malwares. Ele colocou 3 conceitos, característica da banca IBFC, e você vai analisar. Vírus que cria cópias em outras unidades ou nos computadores de uma rede. Então, se eu tenho computador A, B e C, entra um negócio chamado worm, pessoal, é os vermes, e ele fica se replicando automaticamente de computador para computador e fica infectando. Ele não está replicando dentro dos arquivos do computador, é de computador para computador, certo? De computador para computador. E aí, ele executa ações maliciosas, deixa o computador lento. Então, quando ele cria cópias em outras unidades ou em outros computadores, passando de computador para computador, é o worm. Ele se replica automaticamente. Diferente do vírus, que ele precisa esperar ser executado. Ele vai estar lá dentro da pastinha e ele vai precisar ser executado. Então, aqui seria o worm, né? Esse malware é como uma porta criada a partir de um programa que foi instalado que não foi autorizado, que explora as vulnerabilidades ali existentes e permite que terceiros tenham acesso à máquina. Ou seja, é como se eu tivesse um cara levantando a porta do teu computador. Entra aí, ó. Bora, pessoal, entra aí. Aí os códigos maliciosos tudo entrando, ó. Ele é responsável só por abrir, deixar o computador mais vulnerável, para que os outros entrem, as outras ameaças entrem. Então, como é o nome desse malware? É o backdoor. Portas dos fundos. Tem tudo a ver, né? Levantar a porta e o pessoal entra. Backdoor. Beleza? Vamos lá. Método que tenta pescar vítimas para que cliquem em links e baixem arquivos com o objetivo de adquirir informação pessoal. Fica aparecendo uma telinha. E aí, do nada, você está aqui na sua navegação e tal. Aí, sabe o que acontece? Simplesmente, aparece um site dizendo assim, ó, atualize seus dados cadastrais. Se você não atualizar, sua conta será suspensa. Aí a pessoa vai lá e coloca senha, login, bota tudo. Quando você bota lá, ela acaba de pescar suas informações. Você foi vítima de um golpe de engenharia social. Isso aqui é o phishing, pessoal. Pescando, né? É o phishing. Fechou? Então, letra D, gabarito. Worm, backdoor e phishing. Próxima, questão 19 da IBFC, assunto 2022, ó, de ameaças. Com certeza vai cair na sua prova da PM do RN. Várias pragas estão presentes no meio digital, ou em dispositivos conectados em um sistema, como pendrive e DVDs. Estes programas podem infectar um sistema e provocar sérios danos à máquina, aos negócios, enfim, ao usuário da máquina. Uma praga conhecida por é altamente destrutiva, pois ela bloqueia o computador ou dispositivos móveis, criptografa arquivos de vários tipos, provocando um caos. Alguns destes ataques são sucedidos por pedidos de resgate. Olha onde é que está a palavra-chave, ó. É uma ameaça que ela sequestra o teu computador ou um arquivo do teu computador e fica pedindo resgate. Fica lá, ele fica uma tela preta para você colocar uma senha. Ele fica pedindo um resgate, ó, você tem que pagar tanto para eu liberar aqui. Então, pessoal, esse tipo de ataque que sequestra um arquivo ou um computador inteiro é o ransomware, tá? É o famoso sequestrador. Isso aqui cai demais em prova. Cai muito em prova, tá? Vamos aqui na questão de número 20. Assinale a alternativa abaixo, a única que identifica incorretamente um dos vários tipos comuns de vírus. Olha aí, ó. Ele quer a alternativa que identifica incorretamente um dos vários tipos comuns de vírus. O worm é uma ameaça? É. Trojan, Keyloggers também é uma ameaça. Que o Keyloggers, na verdade, esse keyzinho aqui é de teclado, né? Keyboard. Tudo que você digita no computador
é transmitido para um computador de um terceiro. Então isso é muito perigoso, é programa espião, através do que você digita. Spyware é um programa espião também. Então, firewall não é uma ameaça. Firewall, na verdade, é um dispositivo de segurança. Firewall é a famosa barreira de fogo. Ele faz o quê? Ele simplesmente pega ali o que entra e o que sai, né? Dispositivo de entrada e saída, beleza? No computador, e vai analisar o fluxo do que vem da rede para o teu computador. Às vezes, quando você não consegue baixar uma coisa no teu computador, porque o firewall está ativado lá, ele está impedindo a entrada porque ele considera isso ali como malicioso. Então tá lá a questão 20, é a única que não é considerado uma ameaça, né? Um malware. Questão 21, vamos lá. Também da IBFC. Do Detran 2022, Detran Amazonas. Existe um malware que aparenta ser um arquivo normal e seguro, o famoso presentinho do mal, ó. Presentinho do mal. Mas dentro dele há um código malicioso que pode ser usado para espionar, controlar e executar várias ações. Cada um tem uma especialidade. Lembra daquela história do cavalo de Troia? Chegou com um presentinho, mas na hora que ele abriu, meu amigo, cada guerreiro era especialista em uma área. Conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Um espionava, outro atacava um arquivo, outro era destrutivo. Então, assim, quando a gente pega um arquivo que aparentemente é normal e depois que a gente executa ele, ele começa a se revelar, isso é Trojan Horse, cavalo de Troia. Beleza? Cavalo de Troia. Questão 22, vamos lá. Ele quer a alternativa correta, ó. Assunto, backup. Os dois tipos clássicos de sistemas de criptografia são o simétrico e o assimétrico. Perfeito. Tá? Simétrica e a assimétrica. Simétrica, você utiliza só uma chave. A mesma chave que fecha é a mesma que abre. Na assimétrica são duas chaves diferentes. Você fecha com uma e você só consegue abrir com outra. Tá? Os programas antivírus do mercado conseguem detectar vários tipos de malwares, com certeza, por que não? Com a tecnologia de computação em nuvem, é desnecessário fazer backups corporativos. Errado. Mesmo que tenha a computação em nuvem, você não é aconselhado não fazer backup. Tá? É aconselhado você sempre fazer backup. Ok? Então, letra A, né? 1 e 2 são tecnicamente verdadeiras. Detalhe, quando você for fazer um backup, pessoal, ó, o ideal é você estar aqui no disco C e disco D. Você tem que fazer um backup de um arquivo de um disco e colocar em outro. Porque se você for fazer um backup e colocar dentro do mesmo disco, qual é a ideia? Se você perder o disco, você perdeu tudo. Não adiantou de nada, você tem que jogar em uma outra unidade de disco. Ó. Beleza? 23. Extensões de arquivos. Ó. Assinar a alternativa que não identifica corretamente um container específico de áudio e vídeo. Não identifica um container específico de áudio e vídeo. Ó. Os dois. MKV áudio e vídeo. AVI áudio e vídeo. ASF também áudio e vídeo. PNG imagem, pessoal. Extensão de imagem. Fechou? Na próxima. 24, da IBFC também. Vamos lá. É um formato muito compacto, ou seja, os arquivos de imagem tomam pouco espaço para armazenamento, o que gera diminuição de tempo e gasto para transmitir através das linhas de comunicação e conserva a qualidade também da imagem original, admitindo que elas sejam gravadas e regravadas quantas vezes forem necessárias, sem perder dados. Então, pessoal, esse é o formato de imagem PNG. Ok? Questão 25. Arquivos são mecanismos de abstração
e proporciona uma maneira de armazenar informações no disco e posteriormente lê-las. Quanto aos formatos de arquivos, marque a opção que possui um padrão de formato de arquivo de texto sem nenhuma formatação. Ou seja, se eu tenho um arquivo que é de texto sem nenhuma formatação, não é o DOC, que é o Word, PDF tem uma formatação específica, tem o ODT também. O TXT, ele sem nenhuma formatação específica, como por exemplo lá do bloco de notas, que é simples, né? Então o TXT lá do bloco de notas não tem nenhuma formatação específica, mas ele é uma extensão de texto, simples, o mais simples possível, tá? Então gabaritar 25, letra B. Meus amigos, caso vocês queiram adquirir o nosso curso, e você não vai deixar de adquirir nosso curso, né? Curso rápido de resolução de questão. Professor, tem todas as matérias? Tem todas, cara. Eu faço isso aqui com português, com informática, com constitucional, com penal militar, processo penal militar, leis extravagantes. E nos nossos grupos a gente coloca links de questões, que é os links do Socrative, né? Que é um programa que a gente tem, onde a gente cria as questões inéditas e bota lá nos links para os alunos resolverem as questões direto. Questões criadas pelo professor Muniz também. Questões bacanas, tá? Para você ir treinando. A gente até fez isso com a galera, a nossa turma da Polícia Militar do Estado do Ceará. A gente teve uma turma com mais de 1000 alunos e a galera está fazendo prova aí. Com certeza vai sair muita gente aprovada. Beleza? Pessoal, temos o curso completo para a PM do RN. Tá? Um valor único aqui. Você paga, depois você não paga mais nada. Tem o nosso grupo do WhatsApp, onde eu falo direto com os alunos, diretamente com os alunos. E tem um grupo do Telegram para colocar os links de questões também que a gente fala, tá? Então, professor, tem a plataforma. Plataforma é show. Tá tudo bonitinho dentro da nossa plataforma, tá? Então é uma plataforma que tem as aulas lá, tudo gravadinho, PDF embaixo da aula. Beleza? Se você quiser, por exemplo, esse PDF dessa aula aqui de hoje. Essa aula tá lá e tem um PDFzinho das questões para você acompanhar a aula, tá? E também tem a da gravação. Quer adquirir o curso? Tá aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo. Tem lá o link de compra. Após a compra, você manda o comprovante para um WhatsApp que tem lá embaixo, porque a atendente vai dar ok, tá? Vai verificar e aí ela coloca você nos nossos grupos, tá? Aí você tem acesso e contato com o professor Muniz. Então, PM do RN, cara, falta pouco tempo para a prova e o curso que vocês têm que adquirir é de resolução de questão. Eu não vejo outro curso. Curso do zero, não dá. Você vai ter que aprender em cima das questões a matéria, beleza? Grande abraço para vocês. E até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais!